Bem, boa noite. Poxa. Eu queria agradecer muito, porque a Unimed BH é a porta de entrada para uma série de atividades no grupo Unimed e é sempre mais do que nostálgico, é sempre recheado de muita gratidão que eu participo de qualquer evento que a Unimed BH me convida. Eu queria hoje tratar do tema ética, e eu escolhi esse tema para inaugurar esse ciclo porque ética é a disciplina que eu ensino na universidade. A leitura do currículo, talvez eu pudesse deixá-la mais claro, a maneira como eu enxergo. Eu sou professor 100% do tempo, né? Alguns alunos sempre me perguntam se eu também trabalho, mas eu de fato não trabalho, né? Eu só dou aula mesmo. E eu trabalho na universidade e, claro, a minha filiação é uma filiação que privilegia alunos de ciências humanas, mas eu tenho a alegria de ter alunos de toda a universidade. E isso é uma dificuldade num primeiro momento, mas é muito enriquecedor e permite eu diria que foi essa pluralidade de alunos que eu tenho na universidade que me permitiu um trânsito tão solto na sociedade como eu tenho hoje. Eu devo começar dizendo que ética de fato é um assunto do cotidiano. Todos falamos sobre ética, todos usamos a palavra ética, e eu queria ir mais além nessa reflexão. Eu queria dizer que o uso da palavra ética, ele não é um uso meramente intelectual, pedante, né? Às vezes as pessoas falam em paradigma, por exemplo, mas é mais para pentear uma frase, deixá-la mais bonita. Mas ética não. As pessoas de fato querem dizer o que estão dizendo, né? As pessoas não usam ética só para escolher o candidato em que votam, não. Muitas vezes a pessoa justifica a escolha do seu marido por uma questão ética, ou o fim de uma relação conjugal por uma questão ética. As pessoas justificam a escolha dos seus amigos, as pessoas justificam o início de uma relação de trabalho ou o fim de uma relação de trabalho por questões éticas. Então, na verdade, a palavra ética, ela é usada para explicar momentos importantes da vida, momentos realmente decisivos da vida. Então, é óbvio que é um assunto que interessa. A universidade fala sobre ética. E hoje na universidade, há uma luta pelo direito de falar sobre esse assunto. É uma luta que até hoje é vencida pelos filósofos, mas amanhã não sabemos. Afinal de contas, historiadores, economistas, juristas, administradores sempre quiseram falar sobre ética. E mais recentemente, adversários inesperados que usam avental branco, né? Biólogos, geneticistas, também reivindicam o direito de falar sobre ética. Ética é um troféu, né? Ética é objeto de luta. Na verdade, ética é um troféu porque falar de ética importa, né? Falar de ética permite plateias, permite existir em sociedade, confere poder a quem tem legitimidade para tal. Por isso talvez tanta luta, por isso ética é um troféu importante. Na verdade, a ética é um conceito que na filosofia pertence à chamada filosofia moral. Quando eu digo que ética é um conceito filosófico, você talvez clamasse por uma definição de filosofia. E eu não vou dar. Eu não vou dar porque não é fácil. Talvez eu pudesse dizer que filosofia é o amor pela sabedoria. Legal. Etimologicamente tem a ver. Mas não esclarece absolutamente nada. Não discrimina, não especifica, não tem nenhuma finalidade de definição. Afinal de contas, amor pela sabedoria, até jornalistas têm,
né? Cientistas, advogados, médicos. Então, é claro que amor pela sabedoria não significa muito, não especifica nada, não esclarece nada. Algumas outras definições também não ajudam muito, embora sejam bonitas. Eu gosto de uma de Epicuro, que diz: filosofia é uma atividade do intelecto que tem a vida por objeto, a verdade por método e a felicidade por fim, finalidade. É bonito, mas não sei se tem a ver, não. Afinal de contas, hoje, 99% da produção filosófica não tem a vida por objeto, não tem a verdade por método e não tem a felicidade por fim. Outra definição que me agrada muito é: a filosofia é viver o pensamento e pensar a vida. É bacana também, mas também não esclarece nada. Não é fácil definir filosofia, porque o conteúdo da palavra filosofia não parou de mudar. E como o conteúdo não parou de mudar, quando eu bolo uma definição, a definição está caduca, ela não vale mais. 6 séculos antes de Cristo, filosofia era sinônimo de conhecimento sistematizado, né? Era sinônimo de conhecimento organizado. Então tudo era filosofia. Por exemplo, né? Aristóteles, ele fazia chazinho e dava para as pessoas tomarem para ver o que acontecia. Hoje isso é farmácia e bioquímica, mas na época era filosofia. Por exemplo, Aristóteles também estudava os movimentos dos corpos celestes, astronomia hoje, né? Estudava os movimentos dos corpos na Terra, cinemática hoje. Tudo era filosofia. Tales de Mileto era filósofo. Mesmo quando estudava transversais, diagonais e paralelas, ele fazia filosofia. Tudo era filosofia. O que aconteceu de lá para cá? A filosofia foi minguando, foi perdendo objetos de interesse. A filosofia foi desaparecendo. E hoje ela só tem 3 perguntas para responder. Mas são 3 perguntas importantes. A primeira delas: o que significa conhecer? A filosofia não discute mais o conhecimento sobre a samambaia. Isso quem faz é o botânico. Um filósofo que se meter a falar de samambaia será ridicularizado. Ele não tem mais esse direito, não tem mais essa legitimidade, não está autorizado para isso. Já esteve, mas não está mais. Mas o filósofo pode perguntar: o que significa conhecer a samambaia? O que tem que passar pela minha cabeça para que eu possa chamar isso de conhecimento do mundo? Qual é a relação entre o mundo e a ideia que eu tenho do mundo para que eu possa chamar isso de conhecimento? Pergunta embaçadíssima. Felizmente não é a nossa. Imagina você que tem uma enorme corrente na filosofia chamada ceticismo. E qual é a ideia central do ceticismo, né? Você certamente eu acho até que você já usou, né? Eu sou cético e tal, né? O verbo, o adjetivo cético, sobretudo, né? O que significa ceticismo? A ideia central do ceticismo é justamente a corrente filosófica segundo a qual o conhecimento é uma impossibilidade. Agora, você imagina, depois de investir tanto tempo em educação, né? Dos 5 aos 25 anos pagando escola para chegar à conclusão que o conhecimento é uma impossibilidade, podiam ter te contado antes. Então, a teoria do conhecimento, também chamada de epistemologia, é a primeira grande questão filosófica. Ela não é a nossa nesse curso, porque esse curso não tem conhecimento como objeto de reflexão. A segunda questão, que é filosófica, é a questão sobre o belo, a beleza. O que é a beleza? O que o mundo tem que ter para ser belo? A beleza é um dado do mundo ou a beleza é atribuída ao mundo por quem a contempla? Ou está nos olhos de quem vê, se você preferir? Juliana Paz é apetecível nela mesma ou Juliana Paz é apetecível pela alegria que produz em quem a contempla? Essa é uma pergunta embaçadíssima, uma pergunta difícil. Se você achou que Juliana Paz é muito prosaico para a sua envergadura intelectual, ponha Mona Lisa no lugar, Beethoven. Dá na mesma, o problema continua o mesmo filosoficamente. Mona Lisa é bela nela mesma ou depende da alegria de quem a contempla? Naturalmente essa pergunta também é embaçadíssima, felizmente ela não é a nossa. Sobra-nos a terceira pergunta. A terceira pergunta: qual a melhor maneira de viver? Como devemos viver? Como fazer para viver bem? Se você preferir, dado que podemos viver de infinitas maneiras, qual será a melhor maneira de viver? Essa é a pergunta tratada e abordada por um campo da filosofia chamado filosofia moral. Ética é um conceito da filosofia moral.
Ética só tem sentido para responder essa pergunta. Dadas várias possibilidades de existência, qual será a melhor? Eu começo dizendo que essa pergunta é uma pergunta exclusivamente humana, embora muitas outras coisas vivam no universo. Mas só o homem se pergunta sobre a vida. E por quê? Porque o resto da natureza vive como só poderia viver. O resto da natureza se conforma em viver como dá. E assim o vento venta, a maré mareia, o sapo sapeia, como só poderiam fazer. Uma pera se desprega da pereira quando só poderia se despregar. Uma pera não cogita em ficar um dia a mais. Uma pera não cogita apodrecer na pereira. Embora meu filho, que tem 21 anos e tem um emprego e já está se formando e tem um carro e tem uma namorada, o meu filho, a meu ver, teria todas as condições de fazer carreira solo, montar o próprio espaço, deixar um pouco mais de espaço para mim. E, no entanto, o meu filho, todas as vezes que toma a palavra para falar sobre a vida, destaca o quanto ele é feliz em casa. Eu acho até que ele é mais feliz na minha casa do que eu. Acho até que eu penso mais vezes em sair de casa do que ele. Às vezes, quando eu tinha a idade dele, eu queria sair de casa por causa de sexo, né? Ele não tem essa necessidade, né? Ele diz para mim, você vai sair? Vou. Quando você for voltar, você liga um pouquinho antes. É para dar uma geral, tal, para não ficar chato, entendeu? Que eu pretendo assim usar a casa toda, tal, né? Fica tranquilo que no teu quarto eu não vou entrar, o resto eu vou usar, mas liga antes que eu dou uma geral, beleza? Beleza, velho. Meu filho reflete e se dá conta que não vale a pena sair. Tem micro-ondas, tem máquina de lavar, tem ferro de passar roupa, ele tem tudo de que ele precisa. Meu filho é uma pera que apodrecerá na pereira. Essa possibilidade de discutir sobre a própria vida recebe o nome de moral, reflexão sobre a própria vida, atividade do intelecto que tem por objeto a própria vida de carne e osso. Rousseau, Jean-Jacques J.J. Rousseau, filósofo do século XVIII, 1700 e pouquinho até 1700 e muito, filósofo da Revolução Francesa. Rousseau escreveu um texto que você vai ler. Vai ler. Você tem veleidades intelectuais, você tem cara de inteligente, não custa nada. Por que eu estou recomendando tanto? Porque não é um texto cheio de jargões pedante feito para ninguém ler. Não, é um texto que vai direto ao ponto, lindo, bem escrito, poético e absolutamente sem nenhum jargão. É um texto que eu certamente levaria para minha ilha deserta, junto com a Juliana Paz, talvez. Não necessariamente junto, né? Quer dizer, até porque podemos intercalar. Então, o texto se chama Discurso sobre a origem da desigualdade entre os homens. E nesse discurso, Rousseau fala sobre a especificidade do humano em relação ao resto da natureza. Vem comigo, é magnífico. Um gato. O exemplo é de Rousseau, não é meu. Um gato, ele nasce com instinto de gato. E o instinto de gato é a natureza do gato, é a essência do gato. E o que acontece? Esse instinto basta para o gato viver como gato, de tal maneira... Não, tá bom. É porque... Agora tá jóia. Fica tranquilo, vai dar tudo certo. Se eu precisar, eu chamo. O gato, ele nasce com instinto de gato, eu dizia. E o que acontece? Acontece que esse instinto de gato basta para o gato viver como gato até o fim da vida. Então, o gato é 100% determinado pela sua natureza. A vida do gato é a natureza do gato. A vida do gato corresponde à natureza instintiva do gato. E é por isso que gato vive como gato, desde que existe gato. Gato não se aperfeiçoa,
Gato não vai à lua, gato não desfila em escola de samba, gato vive do mesmo jeito há milênios. Por quê? Porque gato obedece uma natureza que não tem mudado muito. Desta forma, diz Rousseau, um gato morrerá de fome do lado de um prato de alpiste. Ele não vai arriscar. Ele não está programado para arriscar. Um pombo, por sua vez, também nasce com instinto de pombo, natureza de pombo, jeito de pombo. E esse instinto pombalino vale e basta para o pombo viver como pombo até o fim da vida. O pombo não inventa, não cria, não improvisa. O pombo respeita a sua natureza, de tal maneira que o pombo morrerá de fome do lado de um prato de filé. E o homem? Bem, o homem também tem instinto. O homem também tem natureza. Tanto é assim que quando nasce vai procurar o seio materno. Não foi porque aprendeu no Google a fazer isso. É por instinto que ele procura o seio materno. Porém, o instinto do homem não dá nem para a primeira semana. Se fosse por instinto, não teria palestra. O instinto do homem não esgota a vida do homem. Muito pelo contrário, a vida do homem transcende e muito a sua base instintiva. Poderíamos dizer que existe um delta entre a existência e a natureza, diz Rousseau. Quando a natureza se cala, ainda há muita vida por viver. Claro, o homem não é como o gato. O homem tem um instinto, mas o instinto não basta. E é por isso que o homem inventa, improvisa, cria. E esta construção intelectiva sobre a própria vida, quando o homem esculpe a estátua da própria existência, recebe o nome de moral. Olha que legal. E é por isso que o homem come o alpiste. Ele chama hoje de linhaça. Faz bem para a saúde, dizem. Quando eu pergunto faz bem para a saúde, o que você quer dizer com isso? Você poderá viver mais. E aí eu sempre pergunto, você acha mesmo que uma vida mais longa é necessariamente melhor? Aí a pessoa já começa a se incomodar. Eu recomendaria a visita a asilos, né? Pessoas realmente velhas e tal. Pô, você comer alpiste para viver mais é pagar 2 vezes, né? O homem come também o filé, cru, moído, assado, frito na chapa, de todo jeito. Se o calo apertar, o homem come o gato. Se apertar mais, come o pombo. E também come a secretária, quem aparecer pela frente. Há, portanto, uma diferença entre o homem e o gato. O homem, diz Rousseau, excede. E exceder aqui não é mal, é símbolo da moralidade humana. O homem excede porque cria, o homem excede porque inventa, o homem excede porque muitas vezes é convidado a definir ele mesmo a sua própria vida, prerrogativa que o vento não tem, que a maré não tem, que o sapo não tem, nem o gato e nem o pombo, só nós. Por isso, seria muito pouco provável que numa sociedade de formigas, uma delas tomasse a palavra para falar sobre a vida que vale a pena, ou sobre ética, se preferirem, prerrogativa exclusivamente nossa. Primeira observação desta aula. A segunda observação dessa aula, ainda a título introdutório, é que toda a atividade moral é um pouco dolorosa. Naturalmente que não é fácil. Sócrates dizia que a moral tem muito a ver com o parto. Afinal de contas, escolher a própria vida não é fácil. Pressupõe identificar uma vida de carne e osso a ser vivida em detrimento de tantas outras preteridas. A moral é exatamente isso. A moral não é só escolher a vida que você vai viver. A moral também é definir as vidas que você não vai viver. E isso
às vezes é chato. Afinal de contas, quem nos garante que a vida eleita, quem nos garante que aquela escolha que fizemos é de fato a melhor? Às vezes olhamos para as vidas não vividas, às vezes olhamos para as vidas que jogamos no lixo das reuniões de pauta da nossa existência. Às vezes olhamos para vidas que foram apenas cogitadas por nós, mas que não mereceram em nós o estatuto de vida de carne e osso. E às vezes nos lamentamos. Arrependimento. Atribuição de um valor tardio a uma vida não vivida como superior a uma vida escolhida para viver. Fazer moral não é nada fácil. A dor acompanha todo o trabalho da moralidade. A angústia é inseparável de toda escolha, sobretudo porque deixar de viver é necessariamente perder de uma certa forma. Eu estava dando essa aula na faculdade e eu tenho a felicidade de ter alunos de todas as áreas e às vezes são muitos e às vezes vêm também ouvintes. Então as minhas aulas são em grandes auditórios, o que para mim é muito importante porque eu tenho carências afetivas muito grandes e eu preciso de muita gente para saná-las. Daí a escolha da minha profissão e o desenvolvimento de toda uma tecnologia de sedução capaz de manter sempre grandes auditórios atentos a mim. E aí então uma das moças levantou o braço. Isso é muito pouco comum nas minhas aulas. Sabe, lá na USP as pessoas se tomam por inteligentes. E levantar o braço é assumir uma certa incompreensão, o que não é bom, né? Mas a moça levantou o braço e disse: professor, e para minha surpresa ela disse: eu entendi exatamente o que o senhor quer dizer. É a primeira vez na história da minha trajetória acadêmica que alguém levanta o braço para dizer que entendeu. Eu fiquei surpreso e disse: nossa, o que te faz pensar que você tem entendido tão bem? Ela disse: eu tenho um caso para contar que se encaixa como uma luva. Ela tinha tanta razão que o caso dela se transformou em aula. Professor, eu tenho um namorado, diz ela, politécnico. Eu esclareço que politécnico, lá na minha universidade, é um aluno de engenharia. E ela completou: ele é da mecatrônica. E aí, mecatrônica é uma palavra até complexa para dizer, ela é cheia de, né? Mecatrônica. E aí então ela disse: o senhor pode imaginar o tipinho, né? Você sabe que esse negócio de tipinho é coisa de estereótipo, é ruim, né? É um redutor da complexidade, né? É um redutor da singularidade, é um redutor do mundo como ele é, né? É uma facilitação, às vezes abusiva, né? Às vezes até por causa de estereótipo a gente acaba cometendo reflexões racistas, sectárias, discriminantes, etc. Mas no caso da mecatrônica, da Poli, não. É impressionante, eles são assim mesmo, né? Eles são assim mesmo, Aí ela disse: bom, professor, chegou o Juca, Jogos Universitários, eu convidei o meu namorado para vir comigo e ele não quis. Não, eu estou fazendo o meu robozinho aqui, você é avaliado por isso, não é? Os japoneses estão competindo comigo, eu tenho que ir bem, não sei o que e tal. Vá você, com as suas amigas. Eu fui com as minhas amigas, lá em Avaré, interior, lá longe, quase no Mato Grosso. E aí então, lá chegando, eu me deparei com competições esportivas, mas também com muita sacanagem, professor. Eu perguntei: o que você entende por sacanagem? Ela disse: sexo mesmo. Falei: entendi. E aí um rapaz assim, como o senhor diz, de capital estético elevado, um rapaz apetecível, como o senhor diz, né? Um rapaz bom de olhar, como eu diria. E ele me propôs uma cópula furtiva, né? Ele disse que seria uma bimbada mágica, ele desapareceria imediatamente após, que não haveria nenhum constrangimento, né? E que não haveria nenhum ônus social também, porque tá todo mundo fazendo isso, ninguém ia reparar, vamos lá, tal, é só, né? Lavou tá novo e tal. E aí, professor, aí eu não tive outro remédio senão lembrar do senhor. Eu falei: de mim? Quando o senhor fala que moral é sempre dolorosa, nossa. Afinal de contas, dar ou não dar? Duas vidas possíveis, uma excluindo necessariamente a outra, não é?
Afinal de contas, dar foi a primeira coisa que me ocorreu. Mas eu ia me arrepender, porque eu gosto do mecatrônico. Levei tanto tempo para encontrar alguém legal que não seja tão canalha, né? Alguém que me queira, que goste de mim, que me trate bem. Pô, por que eu ia dar pro cara, primeiro cara que aparece pela frente? Eu não sou assim, pelo menos não era. Agora, se eu não desse, eu também ia me arrepender, porque ninguém não dá para aquele fulano em sã consciência. Eu lembrei então do senhor, professor. Dar ou não dar era uma questão de moral e era também uma decisão dolorosa. E aí ela se calou. Eu fiquei desesperado. Eu fiquei parado olhando para ela e ela ficou parada olhando para mim. E eu não podia tomar a iniciativa de perguntar o óbvio: você deu ou não deu? E aqueles alunos da USP, verdadeiros malas sem alça, ninguém perguntava nada, não cabia a mim perguntar, e ficamos sem saber se ela deu ou não deu. Não importa, porque o que importa é que a moral ficou claramente explicada. É quando você tergiversa sobre a própria vida. Que bacana. Questão de dor mesmo. Difícil decisão de ter que escolher a vida. Sabe, nem sempre isso é necessário. Às vezes o mundo se impõe. Às vezes o mundo chega antes. Como um poste quando você está dirigindo. Nesse momento você não escolhe nada. Você só encontra. Mas às vezes, ao contrário, o mundo não só não se impõe, como fica olhando para você e esperando. Esperando para ver como é que você vai viver. Para saber até como é que você vai afetá-lo. E aí você olha de um lado, percebe que não tem nenhum indicativo, olha do outro também não, e percebe que definir a própria vida é uma questão tua mesmo. Você se dá conta que a vida não tem atalhos pré-estabelecidos. Que bem ou mal é você que caminhando vai escrevendo a própria existência. Bem ou mal você tem a prerrogativa de esculpir a estátua da própria existência com alguma soberania e ela é inalienável. E é disso que se trata a moral. Bem, eu vou dividir a minha aula, e até aqui, acreditem, foi só uma introdução. Eu vou dividir a minha aula em dois momentos. No primeiro momento eu vou falar do pensamento grego. E num segundo momento eu vou falar do pensamento moderno. Naturalmente, uma aula sobre ética, ela poderia ser infinitamente diferente do que ela é. Naturalmente eu poderia ficar falando sobre ética até morrer aqui com vocês. E portanto tudo vai exigir um recorte. Muita coisa importante não será dita, mas o que for dito é igualmente interessante. O pensamento grego tem uma maneira muito própria de entender a ética. A primeira ideia fundamental do pensamento grego é que o universo é ordenado. O universo é cósmico. O universo, portanto, é um grande espaço organizado. Cada coisa dentro do universo tem um lugar próprio. Cada coisa dentro do universo tem um lugar certo. Portanto, as coisas no universo não estão no universo de bobeira, por acaso. Pelo contrário, as coisas no universo têm um lugar certo para estar, e mais do que isso, mais do que um simples lugar para estar, as coisas no universo têm uma finalidade a cumprir. Sabe por quê? Porque se cada coisa no universo cumprir a sua finalidade, o todo também poderá cumprir a sua finalidade. A ideia grega do universo cósmico é a ideia de sistema, tal como você entende o sistema hoje. Um todo constituído por unidades funcionalmente interdependentes. De tal maneira que o sapo sapeia, o vento venta, a maré mareia, e essas atividades estão interconectadas. Se um deles não cumprir a sua finalidade, o outro também não poderá fazê-lo. Então, quando você age no universo, você não age só em nome próprio,
mas age em nome de todo o universo. E a tua conduta é uma conduta muito específica e adequada ao funcionamento do todo. Ora, sendo assim, a ética grega, poderíamos dizer que é uma ética de ajuste. Afinal de contas, o universo pode ser entendido como um grande quebra-cabeça, constituído por várias peças. E você, pelo simples fato de existir, tem um lugar nesse quebra-cabeça cósmico. E se você não achar esse lugar, você viverá mal. Se você não cumprir a finalidade que é a tua, você viverá mal. Portanto, a condição da vida boa é uma adequação, é um acordo da vida com o universo cósmico. Eu acho que você percebe com facilidade que tudo no universo está de boa. O vento venta, ventando cumpre a sua finalidade. Lembra? Refrescar, polinizar, etc. O vento não tem outro remédio senão viver adequadamente. Então, o vento vive de boa. O vento não pode errar. O vento vive sempre bem, sempre adequadamente, sempre acordado com o todo universal. De tão feliz, ele até assovia, né? A maré é a mesma coisa, o sapo a mesma coisa, e tudo no universo existe como só poderia existir, e maravilhosamente adequado à sua finalidade. Perceba, para o pensamento grego, eu só posso entender por que as coisas são como são, se eu conhecer a sua finalidade, que é organizada com todas as outras finalidades. Veja como isso tem consequências até hoje. Quando você vê um bacê, você percebe que ele é compridinho. E alguém sempre dirá, sabe por que ele é compridinho assim? Porque ele é um cão de toca. E sendo compridinho assim, ele é feito certinho para entrar na toca, senão ele ia entalar. Você é um grego. Você pensa como um grego. Para um grego as coisas são como são, porque são maravilhosamente adequadas à finalidade específica que é a sua. Você olha e diz, professor, mas o vento venta, a maré mareia, o sapo sapeia, está todo mundo de boa, todo mundo vivendo bem, todo mundo vive como só poderia viver, mas eu não. Exatamente, muito bem, excelente. Mas então eu só vou viver bem quando eu cumprir a minha finalidade? Exatamente. Mas então qual é a minha finalidade? Bem, você não espera que Aristóteles tenha respondido. Afinal de contas, se você quer de fato um cardápio pronto para viver bem, não é a filosofia que você tem que procurar. A autoajuda, por exemplo, oferece isso. 10 lições para se dar bem, 10 lições para ser feliz, 10 lições para ter sucesso, 10 lições para ter sucesso no casamento, 10 lições para se separar sem dor, 10 lições. Como 10 lições? É muito. Eu comecei a anotar no mercado editorial livros com 5 lições. 5 lições para ser líder, 5 lições para ser sucesso, né? E como esses livros vendem muito em aeroporto, tem um livro que é versão ponte aérea, em 3 lições. 3 lições para se dar bem. É disso que você precisa. Você não tem talento filosófico. Nenhum filósofo vai dizer para você qual é a tua finalidade. Sabe por quê? Porque Aristóteles, por exemplo, ele não se considerava superior a você. Então ele não tem por que dizer qual é a tua finalidade. Ele estava convencido que quem tem que descobrir a tua finalidade é você. Por outro lado, ele te dará 2 pistas. E essas 2 pistas você nunca mais vai esquecer. Primeira pista. Somos singulares. Aristóteles, diferentemente de Platão, gostava da observação empírica. Normal, né? Ele era filho de médico. Aristóteles era filho de Nicômaco. Aristóteles nasceu em Estagira, uma cidade pequena no norte da Grécia. Ele não era ateniense nato, ele não era cidadão. Em Atenas ele valia muito pouco. Mas em Estagira ele era filho do médico. E você sabe, é muito importante ser filho do médico. Nicômaco era mais famoso que Estagira. Nicômaco era
médico do rei da Macedônia. Nicômaco tinha uma visibilidade internacional, se me permitir. Era maior que Estagira Nicômaco. E ele manda Aristóteles estudar com Platão aos 17 anos. Só que ele ensinou a Aristóteles o gosto pela atividade dele. E qual era a atividade dele, médico? Era também fazer farmácia e bioquímica. Era também testar chazinho. Ele fabricava o próprio remédio, né? Então, é claro, Aristóteles tinha um gosto quase infantil pela observação das coisas do mundo. E Platão, seu mestre? Desprezo pelo mundo sensorial, apego às ideias perfeitas, acessíveis apenas pela razão, jamais pelos sentidos, afeitas apenas à matemática, jamais à biologia ou à química. Aristóteles era diferente, muito diferente, apesar de ter sido aluno de Platão durante 20 anos. Então é claro que Aristóteles vai te dar a primeira pista: somos singulares. E Aristóteles cutuca Platão na sua grande obra Ética Nicômaco, livro 1, resposta sobre ética maiúscula. Ele cutuca Platão quando ele diz: a igualdade é um delírio matemático. Eu vou repetir: a igualdade é um delírio matemático. Não existe igualdade no mundo da vida. No mundo da vida só existe singularidade. Aliás, Aristóteles é o primeiro a dizer que no mundo da vida não existe nem igualdade, nem diferença. Porque diferença entre duas coisas pressupõe um observador que constata a diferença. Uma coisa não é porque é diferente da outra. Uma coisa é singular e a outra também. Diferente é porque você está olhando as duas e comparando. A diferença pressupõe comparação, a singularidade não. As coisas são singulares. Ora, olhem para mim. Se as coisas são maravilhosamente adequadas às suas finalidades e elas são singulares, é porque as finalidades também são singulares. Por quê? Porque se todos nós tivéssemos a mesma finalidade, seríamos iguais. E não somos iguais. Somos singulares. Aristóteles diz: a nossa finalidade é singular na medida da nossa singularidade. Em outras palavras, a minha finalidade é tão diferente da tua quanto eu sou diferente de você. Porque o que justifica a diferença minha em relação a você é a diferença da nossa finalidade. Professor, mas eu comprei um livro do Lee Iacocca, Como Se Dar Bem, e eu estava pensando em imitá-lo. Aristóteles desaconselha. Porque mesmo que Lee Iacocca tenha sido feliz, o que não significa ser aplaudido, senão não teríamos celebridades suicidárias. Mesmo que ele tenha vivido bem, ele viveu a vida que é a dele, buscando a felicidade que é a dele, né? E é claro, a finalidade que é a dele. Então é óbvio, não é a sua, você não é igual a ele. A busca é uma busca singular, individual, intransferível. É claro que quando você se depara com essa reflexão, você é obrigado a constatar, como Aristóteles constatou, que em toda cidade a sociedade classifica as pessoas. A sociedade classifica as pessoas em função dos seus fazeres. Alguns fazeres valem mais do que outros. Mas isso não tem nada a ver com a tua finalidade. Sabe por quê? Porque a tua finalidade, ela decorre da adequação da natureza do teu corpo com o universo. Não tem nada a ver com o aplauso e o glamour da sociedade em que você vive. Portanto, se você viver atrás do glamour, correrá o risco de viver uma vida que não é a tua. Isso me faz lembrar da minha mãe. A minha mãe sempre pergunta se eu não me arrependo. Eu pergunto do quê para ela desabafar, porque eu sei o que ela vai dizer.
Ela vai dizer, pô, você estudou direito, fez doutorado em direito, prestou concurso, assessor legislativo, escrevia leis, trabalhava em Brasília, aparecia no Jornal Nacional, escrevia discursos na Constituinte, você tinha carreira pronta, quinquênio, estabilidade, terceiro, quarto, quinto, sexto, passagem de ida e volta, 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 etc e tal. E o que foi que você fez? Depois de passar num concurso de 18 mil candidatos por vaga, o que foi que você fez? Meu filho, o que foi que você fez? Você fez o que ninguém faz. Você largou tudo. E para quê? Conta para a mamãe. Para quê? Conta. Deixa eu contar uma coisa para você, meu filho. Não se zanga. Mas as coisas que você ensina, ninguém entende muito bem o que você fala. O salário que a USP te paga é mais ou menos o que a sociedade acha que você merece. Próximo do zero. Que tristeza. O que Aristóteles diria para minha mãe? Aproveitando para homenagear as mães. E a minha também. O que Aristóteles diria para minha mãe? Que a minha mãe tem razão em quase toda a sua análise. Em Brasília é muito legal mesmo. Né? Tem poder, tem mulher, tem dinheiro, tem coisa, tem televisão, tem William Bonner, tem não sei o que, tem coisa. É muito legal, do caralho, como se diz. Mas não para ele, dona Nilza, não para o seu filho. Sabe por quê? O seu filho tem um lugar natural, seu filho tem um talento natural, seu filho tem uma vocação natural, seu filho tem uma natureza que é do corpo dele e que se adequa no universo. E ele não nasceu, ele não tem como finalidade natural escrever leis. Eu sei que às vezes é entristecedor. Seria bacana se eu tivesse como finalidade natural escrever leis, mas eu não tenho. Como é que você sabe, professor Clóvis, que a tua finalidade não é escrever leis? Essa é a segunda pista de Aristóteles. Nós somos singulares, mas nós somos parecidos. Então nós temos um ponto de tangência entre as nossas finalidades. Nós temos um ponto em comum entre as nossas sempre singulares finalidades. E o ponto em comum entre as nossas finalidades é a felicidade. Olha que legal. Em outras palavras, o vento venta e ventando cumpre a sua finalidade. A maré mareia e mareando cumpre a sua finalidade. O sapo sapeia e sapeando cumpre a sua finalidade. E o homem homeia e homeando cumpre a sua finalidade. Qual é mesmo? Ser feliz. Em outras palavras, para que o universo funcione bem, é preciso que você seja feliz. Você poderia dizer, eu sou triste e é problema meu. Não para Aristóteles. Porque você, ao ser triste, você não atrapalha só a própria vida, mas você atravanca a engrenagem universal. Você é um toco que obstrui o funcionamento do universo. Seu triste. Pois é. Só que Aristóteles não falava português. Então ele nunca falou em felicidade. Felizmente. Ele falava em eudaimonia. A partir de agora, essa é a palavra, eudaimonia. O que é a vida eudaimônica? O que é que, afinal de contas, nos une nas nossas finalidades? O que é que todos nós devemos buscar na singularidade das nossas finalidades? Uma vida eudaimônica. Professor, o que é isso exatamente? A vida eudaimônica, diz o livro 1 de Ética Nicômaco, a vida eudaimônica é uma vida soberana. A vida eudaimônica é uma vida que vale por ela mesma. O instante de vida eudaimônico é um instante que esgota nele mesmo a sua razão de ser. O instante de vida eudaimônico não precisa de mais nada para se justificar. É soberano. Você olha para mim e diz, pô, um instante de vida eudaimônico é soberano e vale por ele mesmo. Não entendi porra nenhuma. Então vai um exemplo, e aí vai ficar claríssimo. Eu tenho um amigo desembargador.
Meu colega de faculdade. Veja, é gozado como cai esse microfone, né? Eu tenho um colega desembargador, meu amigo de faculdade, e ele me convidou para comer uma pizza no domingo à noite, porque moramos em São Paulo, né? Eu fui para a casa dele e pedimos a pizza. Eu perguntei, cadê o Júnior? Está estudando. Domingo? Pois é. Falei, deixa eu ir lá falar com ele. Aí eu fui lá falar com ele. Falei, e aí, rapaz? Para que você estuda tanto? Você concorda comigo que ele poderia ter dito, tio, olha essa equação, cara, olha essa equação. Olha que grande barato é essa equação, velho. Olha como eu vou matar essa equação. Para mim, quanto mais embaçada, melhor. Eu adoro as difíceis. Eu tenho 50, selecionei. Pedi para o professor as mais difíceis e eu estou me deliciando com elas. Podia ser assim? Lógico que podia. Mas não foi. Ele disse, eu tenho prova amanhã. Eu vou repetir a definição de vida eudaimônica de Aristóteles. Vida eudaimônica é uma vida soberana que vale por ela mesma. Instante de vida que vale por ele mesmo. Eu tenho prova amanhã. Aí então eu resolvi investigar se a prova de amanhã era eudaimônica. Eu falei, e a prova de amanhã, cara? Ele olhou para mim e falou, o que que tem? Eu falei, a prova de amanhã você vai esmirilhar na prova. Ele olhou para mim e falou, como assim? Eu peguei e falei, não, tem gente que quando faz prova, vibra respondendo. Sabe, coloca o coração, faz com tesão, faz com entusiasmo, arrebenta, né? Faltando 5 minutos, professor, me dá mais uma folha, velho. Não, já estou indo embora, me dá mais uma folha, porra. O sujeito sai da sala, e aí, como é que foi? Gozei faltando 15 minutos. O menino olhou para mim e disse, bem que meu pai falou que o senhor sempre foi meio doido, né? Eu preciso tirar 7,5. 7,5 para quê? Ela insiste em apontar para mim, né? Agora sim. Valeu. Não. Tá jóia. Show de bola. Tá excelente. Então, eu preciso tirar 7,5. Eu perguntei, para quê, hein? Ele, para passar de ano, ué. Nossa, cara, nem domingo à noite, nem segunda de manhã. Só no ano que vem. A vida que vale por ela mesma. Aí eu perguntei, o ano que vem então é o ano? Ele, do vestibular. Nossa. E o vestibular, você vai estraçalhar? É para entrar na faculdade, né? Ver se eu consigo entrar em alguma. Nossa, como está demorando para chegar a vida desse menino, né? Como demora para chegar a nossa vida, não é? A gente está sempre se preparando, sabe-se lá para quê? Né? Continua se preparando aí. O cemitério está cheio de gente bem preparada, né? A faculdade pode ser eudaimônica? Eu queria lembrar você que se a vida não valer por ela mesma, dizer assim, vida que vale por ela mesma, isso é uma besteira. Pode dizer só vida que vale, viu? Porque é óbvio, ou é por ela mesma ou não é. A faculdade pode ser eudaimônica? Pode. No ano passado, um grupo de moças chegou para mim e disse, professor, sabe o que nós estávamos pensando em fazer? Eu e as meninas. Eu peguei e falei, nem imagino. Nós estávamos pensando em reprovar todo mundo junto. Falei, por quê, hein? Para poder voltar e assistir o curso do senhor todo de novo. Oh. Eu não sei elas, mas eu fiquei eudaimônico para burro. Mas nem sempre é assim. Nem sempre a alegria da aula basta. Veio o sujeito no 5º ano, embora o curso só tenha 4.
e disse: professor, eu faço estágio num banco que nem parece banco, e os caras estão querendo me efetivar. Falei: efetive-se, parabéns. Então, mas para eu me efetivar, eu precisava me formar. Ciências humanas, para você se formar, basta existir, não é? Você fica parado aí, o mundo dá uma volta e já te traz o diploma. Não vai fazer xixi. Porque se você for fazer xixi, o mundo passa com o teu diploma e depois você tem que esperar mais um ano. Mas se você ficar aí... mas o seu colega lá, Leandro, já me reprovou 3 vezes. Leandro não reprova ninguém, já me reprovou 3 vezes, só porque eu xinguei ele. Você xingou ele por quê? Eu estava bêbado, porra. Eu enchi a cara, entrei na sala, ele tirou sarro que eu estava bêbado, eu xinguei ele, mandei ele tomar e tal. Falei: pô, também, né, meu? Fala lá com o cara, velho, já pedi desculpa. Desova eu, pô. Eu vou repetir: desova eu. É a melhor maneira de você entender a vida fracassada, a vida que não vale por ela mesma. Desova eu. Eu falei: eu vou desovar você se você me garantir que a vida no banco vai ser eudaimônica. Como é mesmo essa porra de vida eudaimônica? A vida no banco vai ser eudaimônica se domingo à tarde você já começar a ficar excitado, entendeu? Você arruma a tua mala, faz uma checagem do material, de domingo para segunda você dorme mal, acorda 3 horas da manhã, faz ginástica, toma banho gelado, 2 horas antes de abrir o banco você já está na grade. Abre essa merda, porra, vamos trabalhar, caralho! Happy hour, segunda-feira, às 8 da manhã. A hora que abre a porta e você vê a tua mesa, você diz: é nóis, velho, é nóis. Daqui não saio mais. E como todo tesão é fluxo, vem sexta-feira, dia tétrico por excelência, em que você é constrangido a abandonar o ponto de orgasmo, que é o local do trabalho, para passar 2 dias em casa fazendo porra nenhuma, esperando segunda-feira, quando tudo volta a fazer sentido. O cara olhou para mim e falou: o senhor é doido, cara. Eu preciso me efetivar porque eu vou ganhar 5 vezes mais para fazer a mesma merda que eu faço. Eu falei: eu vou desovar você, velho. É meio que para não te ver mais. Você poderia me perguntar: dá para dar um exemplo de eudaimonia, de vida eudaimônica, né? De sucesso de vida no pensamento grego positivo? Claro. Claro que dá. O meu mesmo. Para completar essa primeira metade do nosso encontro, né? Eudaimonia positiva. Até os 12 anos de idade, eu vivi muito mal. Aos olhos de Aristóteles, uma vida fracassada. Porque eu me arrastava. Fazia o que tinha que fazer. Era um CDF ortodoxo. Usava um óculos grande, de tartaruga, que os meus amigos batizaram de Delfim Neto, né? Eu usava uma bota ortopédica, bermuda. Eu era um cara estranho. Eu era estranho. Agora, eu tirava 10, mas eu não vibrava, não. Tem que tirar, eu tiro. Mas não me peça para vibrar. Meu pai ficava desesperado, me levava no Morumbi para ver o jogo e ele tinha que me avisar: foi gol! E aí eu dizia: ô, gol! Gol dos caras, caralho! Eu ficava descascando o amendoim, sabe? Com 5 anos, meu pai, já meio desesperado, me botou numa escolinha de arte. Escolinha de arte é muito legal, não é? Arte eu acho a arte legal, meu. Pintura, escultura, música, teatro, cinema, argila, não sei o quê, pintura, guache, sei lá. Uma beleza, né? Com 1 semana, a mulher chamou meu pai. Seu Clóvis, aqui tem 4 tipos de aluno. Alunos super talentosos que adoram aqui. Também tem alunos que não têm muito talento, mas se esforçam muito e adoram aqui. Alunos que não têm talento nenhum, mas estão aí se divertindo. E o seu filho? Ele não incomoda não, mas aonde a gente larga ele, ele fica. É melhor o senhor tirar ele daqui, ele não é daqui.
Ele não é daqui, esse não é o seu lugar natural, ele não é daqui. Meu pai me botou numa escolinha de futebol, acredite se quiser. O professor ficava, nossa, velho. Ele falava para mim, pô, virava para o meu pai, ele só pode estar brincando comigo, não é possível, ninguém é assim. Ninguém não encontra a bola desse jeito sistematicamente. Com 12 anos, o professor de geografia que não gostava de dar aula, o professor de geografia distribuiu temas de seminário. E caiu para mim o petróleo. Como todo CDF ortodoxo, eu decorei o livro sobre o petróleo. E quando chegou o meu dia, eu subi no palquinho dos jesuítas de São Paulo. Eu vi que tem aqui o Loyola na Rua do Contorno. É isso mesmo, Avenida do Contorno. Lá tem o Primo Irmão, Colégio São Luís, na Avenida Paulista, onde eu estudei a vida inteira. Eu subi no palquinho e eu, diferentemente de muitos CDFs, não era odiado pelos meus colegas, muito pelo contrário. Havia uma grande curiosidade no que eu ia dizer. Era como se fosse uma ida ao zoológico, entendeu? Uma coisa diferente, assim, né? Então, imagina, o Clóvis vai dar um seminário, vem aí. Vieram até colegas de outras salas assistir. Eu subi no palquinho, olhei todo mundo e todo mundo me olhou. E ali, nossa, aqueles segundos valeram mais do que os 12 primeiros anos de vida. Eu entendi o sentido da palavra entusiasmo, que etimologicamente quer dizer Deus vibrando em você. Nossa, que legal tá ali. Eu não começava a falar, todo mundo me olhava estranho. E o professor disse, escuta aqui, cara, você engoliu a língua? Eu então, com enorme entusiasmo, falei tudo o que eu sabia sobre o petróleo. E isso durou 15 minutos. Tinha que durar 50 minutos. E com um pouco de medo eu disse, acabou. Um colega, que hoje é deputado estadual, levantou o braço e disse, professor, deixa ele continuar falando, é legal quando ele fala. O professor, que não queria dar aula, falou, se ele quiser falar, ele que fale. Eu então me vi no momento mais importante da minha vida. Eu não queria sair dali de jeito nenhum, mas eu não tinha mais nada para dizer. Então eu disse para mim mesmo, vou inventar, velho, eu vou inventar. E ele terminava sempre, seu bosta. Carinhosamente. Eu lembrei dele, eu me impertiguei e eu disse... Até aqui eu falei das bacias petrolíferas, está no livro de vocês, eu nem vou me estender, é muito fácil, é só vocês lerem um capítulo só. Agora eu vou falar de um assunto mais sofisticado, mais difícil, peço que anotem, pode cair no vestibular e não está no livro de vocês, que é a qualidade energética do petróleo nessas diversas bacias. Os meus amigos que sabiam o que eu sabia, se entreolhavam dizendo, ele enlouqueceu. Quando eu disse isso, eu olhei para trás e o professor abaixou os óculos assim, desconfiadíssimo. E eu tive medo. Mas eu lembrei do meu pai. Seu bosta. Então eu me impertiguei e disse, o melhor petróleo do mundo é o petróleo da Romênia. Do norte da Romênia. Região da Moldávia. Tirei das aventuras de Tintim. Eu olhei, o pessoal todo da classe começou a anotar. Eu olhei para trás e eu achei que o professor, ele deu aquela bambeada, velho. Sabe, na cabeça do cara, não é possível que esse moleque esteja blefando. Então eu parti para cima dele, eu disse, o senhor sabia disso? Ele disse não, eu falei, anote para aprender alguma coisa. A hora que eu mandei o professor anotar e ele anotou, eu virei para mim mesmo e eu disse, nossa, cara, esse lugar é do caralho, velho. Eu nunca mais vou sair daqui. Esse é o meu lugar, esse é o meu lugar natural. Nossa, eu terminei apoteoticamente, depois de falar de petróleo em Fernando de Noronha. Eu disse, vou fazer uma profecia, senhores. Tem petróleo aqui.
debaixo dos nossos pés. Antes do Maluf, antes do pré-sal, eu disse aqui. Os aplausos foram entusiasmados e um colega disse: professor, posso dar uma sugestão? Deixa ele dar todos os seminários. O professor disse: ele só estudou sobre o petróleo. E eu falei: quem falou? Eu desci os 7 andares depois da sineta e fui correndo encontrar o meu pai. Ele nunca ficava como os outros pais na fila assim dos carros, né? Ele achava que tinha muito trânsito e ele parava muito longe. Mais longe, eu acho, do que ficava a minha casa. Mas eu fui correndo e ele me viu correndo e eu me lembro dele me vendo correndo e nada fazia sentido, porque durante 12 anos não só eu não corri, mas eu mal e mal andava, eu me arrastava. Então ele perguntou o que foi que aconteceu. Claro, ele intuía que alguma coisa importante tinha acontecido. Lógico, tinha mesmo. Se ele tivesse lido Aristóteles, ele teria entendido que eu tinha vivido eudaimonicamente, que a vida tinha valido por ela mesma pela primeira vez, e que, portanto, nada mais importava. Quando a vida vale por ela mesma, nada mais importa. Que importância teria a nota que o professor me deu? Eu juro que eu não lembro. Pobre e triste professor. Às vezes os meus alunos me perguntam: professor, a sua aula não serve para nada? E eu orgulhosamente respondo: claro que não. Porque uma aula que serve para alguma coisa é uma aula servil. E a minha aula é soberana, alegra por ela mesma, encanta por ela mesma. Não te ensina nada, nenhum fluxograma que você vai aplicar numa vida que você não sabe se vai viver. Aula inútil, por isso aula feliz. O pensamento grego é assim: eudaimonismo. A moral grega é uma moral eudaimônica, e você vai encontrar isso nos livros de filosofia. E você nunca mais vai desaprender o que é eudaimonia. É uma vida que vale a pena por ela mesma, porque você está inscrito no todo universal, cósmico e organizado. E mais do que isso, você está no lugar certo e fazendo certo o que você tem que fazer. A tristeza é o sintoma do erro.